Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do humanismo, falando sobre o teatro, a poesia e a crônica. Nós percebemos nas últimas videoaulas que o professor enviou sobre o humanismo, falando a respeito dessa questão do homem, tendo essa autovalorização, essa autoavaliação. O homem ele se descobre e começa a produzir a sua própria literatura, a sua própria arte. O homem ele começa a criar a sua nova identidade, uma identidade propriamente dita dele. Vivemos uma era no humanismo chamado antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, o homem gira em torno dele mesmo. E a partir daí começa uma inovação no humanismo. Temos também Gil Vicente como grande poeta desse período, que vai trazer para nós uma diversidade cultural, artística no teatro, que vai realmente refletir as características do humanismo e trazer à tona os estudos dessa época. Nós vamos acompanhar aqui nos slides que o professor preparou a poesia no humanismo. Desvinculada da música, os poetas eles adquiriram um ritmo próprio, e passaram a ser recitados em reuniões e festas na corte. A partir de agora, o humanismo ele começa a viver um novo momento. O trovadorismo vinha com as cantigas, com toda aquela questão trovadoresca, as próprias cantigas que o trovadorismo construía na época, a partir de agora vem se desvincular. O humanismo ele começa a visualizar mais a questão da arte, na questão propriamente dita de quadros, pintura e até mesmo no teatro. Entre esses concursos e saraus literários, apurava-se uma linguagem poética, se construía textos diferenciados, diferentes das letras musicais, das cantigas. Eu quero relembrar bem aqui com vocês a questão da cantiga de escárnio, amor, maldizer, amigo, e a partir de agora uma linguagem poética, uma linguagem romântica, uma linguagem que já está sendo traçada na escrita propriamente dita da arte. As composições, elas tornavam-se mais estilizadas, distanciando-se da antiga simplicidade das trovas, ou cantigas. Surgiu assim a chamada poesia palaciana, que logo se desgastaria pela repetição dos mesmos temas, visto que o amor, no início, foi o próprio tema central desses aspectos literários. A arte em si, toda a contextualização das primeiras criações por escritos da poesia palaciana se remete à questão do amor como tema central. O amor permaneceu como principal motivo lírico. Na sátira prevaleceram temas como a vida na corte ou as consequências indesejáveis na expansão ultramarina. Do ponto de vista de estrutura formal, predominavam-se as redondilhas, Como nós aprendemos todo o contexto da literatura no início, nós temos as chamadas redondilhas, a separação da métrica, A, B, B, toda essa repercussão na questão métrica na literatura se torna um tanto evidente na questão da poesia palaciana, que foi um molde, uma espécie de um molde para a poesia na época. A poesia, naquele momento, ela foi reunida por Garcia de Rezende, o Cancioneiro Geral, publicado em 1516. Sá de Miranda e Bernardino Ribeiro foram os principais poetas dessa época. E aí nós temos também aqui, para ilustrar para vocês no humanismo, nessa segunda parte que ficou, nós falamos na primeira videoaula todas as características e agora estamos ponderando alguns assuntos importantes ou pontos importantes que ficaram do humanismo para tratarmos nessa videoaula, que foram as crônicas. As crônicas, elas foram muito usadas naquela época. O próprio Gil Vicente, o Fernão Lopes, foram grandes cronistas daquele período. Os cronistas, eles eram encarregados de organizar documentos e as narrativas sobre a história do reino em ordem cronológica. Os textos históricos não passavam de meros relatos sobre uma ou outra personagem, de preferência reis e nobres do seu círculo. O Fernão Lopes, como acabamos de mencionar, foi um escritor reconhecido da época. Nas crônicas também ele era muito criterioso e cuidadoso na questão da escrita. Procurava sempre incluir seus relatos não só ações dos reis, mas também dos nobres e dos indivíduos que se destacavam na massa popular. Também percebeu
a importância dos fatores econômicos para o destino dos personagens. Fernão Lopes tinha essa preocupação em também transmitir um pouco da realidade que se passava na época. Também percebeu a importância dos fatores econômicos para o destino dos personagens. Seu texto ele tinha uma formatação, formalmente bem cuidado e bem criativo, reproduzia uma vivacidade aos fatos históricos. Por essa razão, a crônica histórica aproxima-se do texto literário. E é importante ressaltar que os escritores da época se preocupavam com essa autenticidade dos fatos históricos, ou seja, aquilo que se passava, aquilo que se retratava. Normalmente, galera, nós temos hoje a crônica como um ponto positivo em relação a retratar a realidade. Toda vez que se faz uma crônica, que se elabora uma crônica nos dias atuais, hoje, no século XXI, nós temos essa visão de que a crônica ela vai sempre relatar algo que está acontecendo no cotidiano, algo que está em alta no cotidiano. Bom, temos também o teatro, que ficamos para analisar nessa videoaula. Nas festas religiosas da Idade Média, organizava-se atividades teatrais de forma bastante rudimentar. Dentro das igrejas, encenava-se episódios do Evangelho, momentos da vida dos santos, milagres, ou seja, retratava essa questão da Bíblia, A Bíblia continuou sendo ilustrada através do teatro, através das suas histórias, através das paródias, através de toda a repercussão nessa questão de trazer à tona os grandes evangelhos que a Bíblia relata. Do lado de fora, nas praças, improvisava-se outro tipo de encenação, quase sempre satírica, radicularizando um pouco os personagens da época, trazendo um pouquinho de ironia e até mesmo um pouquinho de diversão para esse público leitor. A origem do teatro foi em Portugal, seu marco inicial é considerado uma declamação do Monólogo do Vaqueiro em 1502. Gil Vicente, o grande autor dessa obra, foi conhecido através das manifestações do teatro popular, bem como outros pastores. Peças de motivo campestre, que são pessoas que viviam no sertão, pessoas que viviam no campo, Castelhano, Juan de Ossina, que representava toda essa parte na Europa e na Espanha, aliando também essas duas fontes ao seu talento natural. Gil Vicente também foi responsável pela criação de uma grande obra original que retratava por diversos ângulos a sociedade portuguesa de seu tempo, que já mencionamos com vocês nas últimas aulas, que foi o Alto da Barca do Inferno, uma grande obra de Gil Vicente, que retrata um pouquinho de todo esse cenário de transição, de transformação e visando, é claro, o excelente teatro que a partir dessa época era criado. Bom, por hoje é só. Na próxima aula nós estaremos trabalhando com vocês a questão do classicismo, que também foi um momento de transição, onde estaremos destacando as belas imagens, os belos quadros da Grécia Antiga, trazendo à tona uma mistura de religiosidade e literatura. Conto com vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, e lembrando que o humanismo, esse momento de descoberta, de transformação, nós podemos observar que há uma tendência humana, até hoje, no século XXI, de transformação, de inovação, de busca pela identidade. Nas aulas de literatura, nós sempre trabalhamos com vocês algumas frases, alguns poemas, algumas palavras que trazem um conforto e até mesmo um processo de ânimo. E o que eu quero mencionar, fechando essa videoaula, é que todos nós precisamos a cada dia melhorar a nossa conduta, melhorar todas as nossas performances enquanto pessoas. Precisamos descobrir a cada minuto, cada vez mais, a nossa identidade, porque com certeza todos nós temos missões a serem cumpridas, todos nós temos sonhos, todos nós temos metas, e o humanismo ele é um exemplo disso, um exemplo que nós precisamos a cada minuto, a cada instante, ir em busca dos nossos sonhos, das nossas metas. Ou seja, é claro, a empatia é importante, presenciar, ajudar o outro, compartilhar com o outro, sofrer a dor do outro. A empatia está aí. Mas o humanismo foi o momento em que o homem ele gira em torno dele mesmo. Se mostra um pouco egoísta, é claro,
em busca dos seus sonhos, em busca de uma nova identidade, em busca de uma descoberta. E nós precisamos pegar como exemplo, desde essa época até os dias de hoje, o homem, a ciência, continua evoluindo, continua tentando melhorar a cada instante. E que nós possamos melhorar a cada dia o nosso jeito de ser, o nosso modo de falar, o nosso modo de tratar e é claro, ir sempre em busca dos sonhos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de sempre, galera. E como o professor sempre fala todo final da aula, juntos somos mais fortes. Até a próxima videoaula.